Pessoal do sétimo ano, estou gravando essa videoaula para a gente falar um pouco sobre o tema, né, da semana 1 do volume 4 dos PETs. Esse tema é bem repetitivo, a gente já falou e abordou ele, então eu vou fazer uma aula bem breve, até porque o tema é muito PET, todos os temas são muito breves, né, muito pequenos, e esse, inclusive, porque a gente já trabalhou, a gente já falou sobre ele, então eu não vou me alongar nele, porque vocês já sabem um pouco sobre ele, ok? Mas vamos falar um pouco sobre ele. Estou falando sobre os aspectos demográficos, né, e sociais do Brasil. Na verdade, só fala dos aspectos sociais, dos aspectos demográficos, aliás. Não fala nem um pouco de aspectos sociais. Aspectos sociais é falar sobre desigualdade social, né, desenvolvimento socioeconômico, esse tipo de coisa. E isso não está sendo abordado nesse tema. O que está sendo abordado nesse tema são os aspectos demográficos, né? Basicamente, aspectos da população em si. A gente já viu que tem como a gente ver aspectos sociais apenas observando aspectos da população, né? Por exemplo, com a pirâmide etária que a gente viu aí nas aulas anteriores, né? Mas não é o caso específico, né? Aqui, por exemplo, o título desse tema é Somos uma população numerosa distribuída de forma desigual, né? Realmente, isso é verdade, eu já falei isso para vocês. O Brasil é um país populoso, né? Ou seja, a população absoluta, o total da população nossa é grande, né? A gente está aí na média de 212 milhões de habitantes, né? Uma população gigantesca, né? Então é um país populoso. Só que essa população ela não ocupa de forma igual todo o território, toda a parte do território brasileiro, né? Por exemplo, a gente tem os vazios que a gente fala populacional, né? A parte central do Brasil, né? A parte norte do Brasil, até em decorrência, né, da presença da floresta amazônica, são regiões com um vazio populacional, ou seja, com a população muito menor, né? Tem uma ocupação populacional muito menor nessas áreas. Em contrapartida, as regiões mais ao litoral, né? Nas regiões sudeste, até a região nordeste e sul, principalmente a região sudeste, elas são muito mais ocupadas. Foi mais para o litoral, ou seja, foi mais para o leste, né? O leste nosso ele é muito mais ocupado que o oeste, né? Então as áreas central e as áreas ao norte, principalmente, tem esses que a gente chama de vazio, né, populacional. E dentro das regiões que são muito ocupadas também, vai ter as regiões mais ocupadas e muito menos ocupadas, né? Vamos trazer para o nosso estado especificamente. Vamos trazer para o nosso estado especificamente, né? O nosso estado é um estado que tem uma população grande, né? Tem uma população consideravelmente alta, mas ela também não vai ocupar de forma igual todos os lugares, né? As áreas metropolitanas de BH são mais ocupadas, as áreas mais no interior de Minas, né, são menos ocupadas e por assim vai. Então a gente vai ter esses vazios populacionais, né, no país, áreas que são muito pouco ocupadas, né? E aí a gente fala que o país então não é muito povoado, né? Porque populoso se refere à população total. Povoado se refere à ocupação da população naqueles lugares. Então, por exemplo, se a gente fala que um país é muito povoado, significa que todo o território dele tem uma ocupação populacional grande, né? Não é o caso do Brasil. O Brasil, até por ter um território muito grande, não é essa a única questão, mas é uma das. Ele não tem uma ocupação muito grande em todas as áreas, né? Então, é um país populoso porque tem uma população grande, mas não é um país muito povoado, porque tem vazios populacionais em boa parte do nosso território, né? A população ela vai ocupar predominantemente algumas áreas e algumas áreas vão ficar com esses vazios aí, né? Com esses espaços aí sem uma ocupação populacional muito grande, né? Então não é um país povoado. Pode acontecer de países com a população muito menor, né, e ser países muito povoados, né?
Às vezes países que... Aí esses países não vão ser populosos, mas vão ser povoados. Há essa diferença. O Brasil não. O Brasil é um país populoso, mas não é bem povoado, né? Basicamente, é isso que a gente tem para falar desse tema dessa semana, né? Eu falei já para vocês sobre densidade demográfica, né? A densidade demográfica, ela é medida através disso, da ocupação de cada área, da ocupação populacional de cada área. Então, se há uma ocupação muito grande populacional daquela área, né, a gente fala que a densidade demográfica daquela área é alta. Em contrapartida, se há uma ocupação populacional baixa daquela área, a densidade demográfica daquela área é baixa. Então, se a gente pega o Brasil como um todo, geral, o território total do Brasil, a gente pode falar que a densidade demográfica total do Brasil ela é baixa, né? Porque vão ter esses vazios aí nos territórios vazios populacionais em algumas partes do território, uma ocupação menor em algumas partes do território, né? Mas, por exemplo, se a gente pega a região sudeste, aí um exemplo, a região sudeste. A região sudeste já vai ser uma região com uma densidade demográfica alta, porque é um território muito ocupado, né, aqui no nosso país, ok? Então, basicamente é isso, o tema da primeira semana, um tema fácil, porque inclusive eu falei com vocês, é um tema repetitivo, a gente viu muito já dele nas aulas anteriores, e aí vocês podem fazer as atividades aí da primeira semana, ok?